Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 728. Capítulo 22 da mediunidade nos animais. Então, praticamente não, o vídeo anterior, nós passamos ele todinho só explicando esses detalhes. Porque senão as pessoas, elas confundem, elas acham que o boi é muito inteligente, o macaco é muito inteligente, a baleia é muito inteligente, a maritaca, o papagaio é muito inteligente, e não tem nada de inteligência ali. Com todo respeito. Nós temos que amar os animais, nós temos que respeitar o cãozinho, o gatinho, o marreco, o patinho, o cabritinho, nós temos que respeitar todos. Porque são seres também que encontram-se em processo de evolução. No que eles vão se tornar, nós não sabemos. A única coisa que nós sabemos é que no nível em que nós nos encontramos e que eles se encontram, eles não são inteligentes como nós, seres humanos. Eles não são detentores da inteligência que nós, seres humanos, já possuímos. Porque eu não sei se você sabe, o ser humano ele não é inteligente. Ah, mas o ser humano é o princípio inteligente? Gente, nós temos que raciocinar. O que é princípio? Começo. Não é nem meio nem fim. Então, princípio. Então, vamos pensar da seguinte forma. Que a inteligência, pensando, só para você raciocinar, olha só. Vamos pensar que a inteligência ela vai do número 1 ao número 100. Só pensando, só para ficar facinho. Nós nos encontramos no número 1 em matéria de inteligência. Por isso, princípio da inteligência. Nós ainda não somos inteligentes, mas nós somos detentores do princípio da inteligência. O que os animais não são dotados do princípio inteligente, o qual nós, seres humanos, na condição de hominal, possuímos. Não devemos misturar uma coisa com a outra. Os animais, eles agem 100% instintivamente. 100% instintivamente. O que nós achamos neles que é inteligência é nada mais, nada menos do que instinto de sobrevivência. Instinto primitivo. Mas agregado à inteligência rudimentar. Que nós não sabemos em que nível esse rudimentar se encontra. Nós não possuímos a inteligência rudimentar, porque nós já nos encontramos, ou melhor, nós já possuímos o princípio da inteligência. Mas nós temos que entender que um dia, quando percorremos, quando estagiamos todos esses reinos, estivemos também na condição de inteligência rudimentar,
movidos mais por instinto de sobrevivência. Também, você sabia que nós já nos encontramos um dia dotados de puro instinto de sobrevivência? Instinto primitivo? E que depois nós adentramos a inteligência rudimentar? Mas pelo fato de nós destinados a esse processo que se chega ao hominal, nós só estagiamos nesses reinos, mas mesmo assim, pelo fato de nos estagiarmos, nós nos contaminamos. Por isso o termo hominal. O que significa hominal? Metade homem, metade animal. Nós ainda, metade homem, metade animal. Por isso, hominal. Porque 50% em nós tende-se aos instintos primitivos que angariamos quando nos estagiamos lá nos reinos mineral, vegetal, animal. Tem outros reinos, mas não vou tratar deles agora não. O ser humano hominal, 50% dele, ele trouxe dos reinos os quais ele percorreu, ele estagiou. O sexo desvairado, os desejos, certos tipos de vícios relacionados ao paladar, né? Algumas sensibilidades relacionadas ao tato, algumas maldades relacionadas à visão, à audição. Captamos tudo isso nos reinos pelos quais nós percorremos. Gente, mas tem tanta coisa. Só que eu não vou entrar em muitos detalhes. Só dando umas pinceladazinhas só para você raciocinar como que existe fundamento. Mas que os animais não possuem mediunidade? Não. Que fique bem claro isso. Que os animais são portadores de inteligência? Não. Não. Inteligência a qual todos nós, seres hominal, já detemos? Não. Ah, mas o meu passarinho, o meu bichinho, ele faz isso e faz aquilo. Que lá não é inteligência. Aquilo lá é instinto de sobrevivência. Aquilo lá é domesticação. Foi domesticado. Se você não o domesticou, ele ouviu a música no rádio todo dia e copiou. Ah, Luiz, mas espírito não pode incorporar em alguns animais, sei que tem.
incorpora, gente, porque vai incorporar nos animais onde se a faculdade responsável pela manifestação dos espíritos eles não possuem, que é a mediunidade. Eles não possuem. Então, praticamente 100% do nosso achismo com relação aos animais é fantasia, é ilusão, são transtornos, fanatismo, já disse, né? Transtornos, é perturbação, porque nós queremos, e a nossa tendência é querer transferir para os animais aquilo que nós sabemos que existe no hominal. Animal com vidência. Você acha que animal tem vidência? Muitas pessoas dizem, aqui vai tratar a respeito disso. Muitas pessoas dizem assim, que os animais vê espírito. Que prova você tem que animal vê espírito? Criatura de Deus, que prova você tem? Por um acaso algum espírito de algum cavalo, de alguma vaca, de algum rinoceronte que desencarnou, veio, incorporou em algum médium e disse, respondeu as perguntas do médium. Você, cavalo, você tinha vidência? Tinha. Você era portador do dom da psicografia, cavalo? Era. E os animais, gente, têm muitas sensibilidades que se mistura às sensibilidades do ser humano, não podemos negar. Os domésticos, sensibilidade, aquelas energias, porque tudo é energia. Mas não podemos classificar essas energias como mediunidade. Não podemos classificar essas energias como sendo inteligência. E sim obediência. Obediência. Instinto de sobrevivência. Porque o animal lá no mato, ele tem um instinto de sobrevivência dele natural lá no mato. Então ele sabe que ele tem que pegar uma presa para sobreviver. O cachorrinho em casa, como ele deve agir? Ele tem que ser dócil com os donos, porque senão os donos não dão a raçãozinha para ele. Ô Luiz, mas isso não é uma inteligência. É uma inteligência rudimentar. O que é rudimentar, gente? É uma inteligência primitiva. É uma inteligência praticamente latente. Ela é tão primitiva que nós não temos condições de saber em que nível ela se encontra. Então nós não podemos julgar. O cavalo é inteligente demais. O cachorro é inteligente demais. Isso não é inteligência. Isso não é mediunidade. Isso é instinto de sobrevivência. Agora, nós queremos que seja inteligência. Mas nós nos esquecemos que nós mesmo, a humanidade mesmo, é que procura domesticar aqueles animais. Disciplina de hora de alimentação,
disciplina na hora de tomar água, de tomar medicamento, de tomar o banho. O ser humano é que impõe limite nas criações em casa. Depois o cachorro vai lá e come e bebe água. Olha que inteligência. Sabe a hora certinha de comer. Oh, isso é inteligente demais. Não, isso é instinto de sobrevivência. Ele está acostumado a comer todo dia naquela hora. Se você atrasa 10 minutos, ele exige. Porque os animais, eles agem, o instinto de sobrevivência deles age como um relógio. Tuc, 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 pá. Deu aquele momento, ele sabe que aquele momento é hora de comer. Se não tem comida, ele vai pedir para o dono comida. Isso é inteligência, gente? Isso não é inteligência. Isso é instinto de sobrevivência. Mas tem muita coisa, gente, no decorrer desse capítulo, que você vai ver que coisa vai acontecer aqui. Então, olha só. Da mediunidade nos animais. Podem os animais ser médiuns? Kardec já começa desse jeito. Muitas vezes tem sido formulada esta pergunta, a qual parece que alguns fatos respondem afirmativamente, né? Parece que alguns fatos respondem afirmativamente. Alguns fatos, né? O cachorro muito inteligente, o papagaio muito inteligente, a maritaca, né? A maritaca aqui, a maritaca aqui. Muito inteligente. Então parece que muitos fatos respondem afirmativamente que o animal tem mediunidade, mas não tem. O que, sobretudo, tem autorizado a opinião dos que pensam assim são os notáveis sinais de inteligência de alguns pássaros que, educados, parecem adivinhar o pensamento e tiram de um maço de cartas as que podem responder com exatidão a uma pergunta feita. Não existe aqueles pássaros, aqueles periquitinhos que eles vai lá e bica assim no maço de carta assim e tiram a cartinha e dá pro dono assim, e aquela carta ali tá praticamente o nome daquela pessoa lá. Aquilo ali é tudo truque. Aquilo ali é tudo treino. Para aquele pássaro chegar àquele ponto ali, aquele pássaro sofreu demais. Igual um cão bravo para ser domesticado. Mas não é mediunidade. Observamos com especial atenção tais experiências e o que mais admiramos foi a arte que houve de ser empregada para a instrução dos ditos pássaros. Eita, capítulo gostoso! Observamos com especial atenção tais experiências e o que mais admiramos foi a arte que houve de ser empregada para a instrução dos ditos pássaros. A arte a ser empregada, a arte. Você entendeu? A arte a ser empregada, né? Para a instrução. Existe alguma arte para serem empregadas através da instrução a um ser que já nasce inteligente?
Você não tem que empregar arte e instrução nenhuma àquele que já nasce inteligente. Agora, a partir do momento que ele é primitivo e que você quer domesticá-lo, existe uma arte, existe uma instrução. Os domesticadores de cães, eles possuem uma arte. Eles conhecem métodos de instrução para aplicar no animal até o animal, o cão, até ele ali demonstrar educação. O equino, por exemplo, equino, cavalo. Esses equinos que eles usam nas Olimpíadas, né? Aqueles cavalos que pulam aqueles obstáculos, né? Gente, vocês não têm noção o quanto aqueles animais sofrem para vencer uma Olimpíada. Não é brincadeira não, gente. Aquilo ali não é mediunidade. Aquilo ali não é inteligência. Aquilo ali é instinto é instinto primitivo, instinto de sobrevivência. E eu vou usar mais um termo aqui. E mais cacetada no lombo. Couro e mais couro. Alguém tem coragem de dizer isso? Não, né? Qual o animal, qual animal vai colocar a cara aqui, a tapa e vai dizer o que eu estou dizendo? Mas isso tudo é encoberto. Isso tudo é encoberto. Você não está em casa assim, não tem uns gatos ali, eles não estão roçando as tuas pernas para lá, para cá, para lá, para cá? Instinto de sobrevivência. Eles fazem aquilo ali para poder angariar o alimento. Depois que eles enchem a barriguinha, eles cascam fora. Mas isso é inteligência rudimentar, primitiva, inteligência primitiva. É uma inteligência que não existe raciocínio, não existe bom senso, não existe ali pensamento. Os animais não pensam. Isso vai dar o que falar, hein? Animal não pensa. Animal age por puro instinto de sobrevivência, de conservação, de preservação. Tem pessoas que dizem que os animais pensam. A gente respeita, né? Então, incontestavelmente, não se lhes pode recusar uma certa dose de inteligência relativa. O que é essa inteligência relativa aqui? É a rudimentar. Incontestavelmente, não se lhe pode recusar uma certa dose de inteligência relativa, rudimentar. Mas preciso se torna convir em que, nesta circunstância, a perspicácia deles ultrapassaria de muito a do homem, pois ninguém há que possa lisonjear-se de fazer o que eles fazem. Tá vendo só? Fora muito necessário supor-lhes, para algumas experiências, um dom de segunda vista superior ao dos sonâmbulos mais lúcido. Sabe-se, com efeito, que a lucidez é essencialmente
variável e sujeita a frequentes intermitências, ao passo que, nesses animais, seria permanente e funcionaria com uma regularidade e precisão que em nenhum sonâmbulo se vêem. Numa palavra, ela nunca lhes faltaria. Tá vendo só? É o que nós acabamos de dizer, mas de uma outra forma. Então, nós vamos para o próximo vídeo.